O Banco Central elevou essa semana em 1 ponto percentual a taxa básica de juros da economia, aumentando a Selic de 12,25% para 13,25% ao ano. A medida tem como objetivo controlar a inflação, mas gera impacto direto no bolso dos brasileiros. A instituição informou que os preços provavelmente permanecerão acima da meta de inflação de 3%, tanto neste ano quanto nos próximos. Além disso, a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos traz o fator adicional de incerteza aos cenários econômicos globais. Para a gente entender melhor todas essas implicações para a economia, a gente conversa agora com Jeff Patzlaff, planejador financeiro especialista em estratégias de investimentos. Agradeço mais uma vez, Jeff, a sua participação conosco aqui no TJ Aparecida. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Edu. Tudo ótimo com você. Tudo ótimo, graças a Deus. Muito obrigado pela presença. O que significa exatamente essa decisão do Copom de manter ou alterar a taxa de juros para a economia brasileira, para nós brasileiros como um todo, né, mortais consumidores? O Copom, ele se reúne para definir a nova taxa de juros do Brasil de 45 em 45 dias. Então, a ideia principal é tentar controlar a inflação. A inflação é o preço das coisas, é quanto tudo sobe todos os meses aí no seu mercado. Então, a ideia principal dessa nova alta é controlar esse aumento de preços. A gente tem um aumento de renda e a gente acaba tendo uma movimentação maior no Brasil e, se nada for feito, os preços sobem. Porque quando a gente sabe que tem mais dinheiro, a gente cobra mais. Então, pensando nisso, o Copom ele subiu a taxa de juros para conter essa alta. Porque não adianta você ganhar mais e, por outro lado, você pagar mais caro. E Jeff, boa tarde, mais uma vez, muito obrigada por sua participação aqui no TJ Aparecida. E como a variação na taxa de juros afeta diretamente o bolso dos brasileiros, especialmente aqueles que estão endividados ou que querem investir? Boa pergunta, Gabi. Quem tem dinheiro para investir, nesse momento, vai ser ótimo. Então, qualquer investimento conservador vai render aquele famoso 1% ao mês. Mas, por outro lado, aquele que tiver uma dívida, e principalmente nas pós-fixadas, aquelas que vão reajustando, principalmente um cheque especial e dívidas desse tipo, esse valor ele vai subir cada vez mais. Então, vai ficar mais caro. Então, quem precisar de empréstimos, de forma geral, vai contratar esses novos empréstimos muito mais caros. E, além disso, a gente tem uma preocupação que lá na frente, com esses custos mais altos, pode acontecer, inclusive, várias demissões. Isso vai fazer com que muitas pessoas que têm empréstimos hoje, em dia, não vão conseguir pagar lá na frente. Então, a gente tem uma preocupação muito grande nesse sentido, de daqui a pouco a gente vê uma sinalização de que várias pessoas vão entrar no Serasa, não vão conseguir pagar essas contas. Agora, Jeff, a gente estava falando aí da eleição do presidente dos Estados Unidos, né? Donald Trump anunciou aí uma série de medidas, inclusive tarifas para alguns países. Aqui para a gente, como é que a eleição do Trump interfere na nossa economia diretamente? Causa incertezas quanto ao cenário futuro ou não? Sim, uma eleição sempre gera incertezas e essa incerteza faz com que tudo suba mais de preço. Então, a eleição do Donald Trump, ela gera várias incertezas. Por quê? O Trump, ele fala muito e ele faz. Então, do nada, ele acorda e decide que vai fazer algo e ele implementa isso na maior economia do mundo. Por exemplo, vamos taxar os produtos brasileiros. Se ele decidir fazer isso de fato, então a gente vai ter várias implicações no Brasil. Então, de fato, essa incerteza faz com que todos paguem um pouco mais caro. Porque quando você tem uma previsibilidade de tudo, então tudo fica mais fácil, você pode cobrar menos. Só que quando você não sabe exatamente o que vai acontecer, tudo fica mais caro. E com a eleição do Trump, então a gente tem essa mudança do presidente nos Estados Unidos, que impacta diretamente aqui, principalmente por essa imprevisibilidade que faz parte hoje do nosso dia a dia. Agora, Jeff, só uma última pergunta que me surgiu agora, né? Diante de tudo isso que está acontecendo com a nossa economia, elevação da taxa de juros, preço dos combustíveis aí prestes a subir novamente, preços dos alimentos pressionando a inflação.
queda de popularidade do presidente Lula, tudo isso tem a ver ou não? Sim. Normalmente, a popularidade dos presidentes ela vai diminuindo com o passar do tempo. Então, o presidente, quando ele assume, ele é mais benquisto. E com o tempo, ele vai caindo no desgosto de muitos brasileiros. Então, sim, a gente percebe isso. E agora, quando a gente tem aumento dos combustíveis, que veio pesado, mas deveria ser muito maior. A gente tem uma defasagem bem grande em relação aos combustíveis. Então, devem vir mais aumentos. Isso impacta diretamente, além do bolso do brasileiro, porque ele vê indiretamente com vários outros gastos. Então, porque hoje o Brasil ele utiliza o transporte rodoviário como principal meio de transporte. Então, tudo vai subir como consequência. E aí a gente está falando de várias outras medidas não muito populares que devem ser tomadas nos próximos meses, e isso vai impactar diretamente essa confiança e essa aceitação do presidente brasileiro frente às pessoas no Brasil. A gente pode dizer que análise, assim, né? Boa. Que é um efeito dominó, né, Exatamente. Jeff? Uma situação vai levando a outra. Muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui no TJ Aparecida. Seja sempre bem-vindo e obrigada, né, por trazer essas informações de uma forma tão didática. Sempre um prazer conversar com vocês. Até a próxima. Valeu, até a próxima. Um abraço para você, Jeff. Valeu. Um abraço, Jeff.